primitiva. E a aula é bem curtinha, são pouquinhos slides, vai ser rapidinho. Se preocupem. A arte cristã primitiva, ela é dividida em duas partes, porque a arte cristã, ela vem de Cristo, né? Ela dá início, ela tem início com Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo morre e sobe aos céus, os discípulos ficam continuando as pregações, né, a respeito do reino de céu, do reino dos céus, falando a respeito de um único Deus, porque aquele povo ele era politeísta. Eles eram um povo que acreditavam em vários deuses. Né? Então chega um momento em que o Império Romano dominava, né, tudo, o mundo praticamente, o que se conhecia do mundo civilizado, do mundo povoado, né, já que podemos falar assim. E aí o povo judeu, que era o povo que seguia os ensinamentos de Cristo, eles passaram a ser perseguidos. E por isso a arte cristã ela é dividida em dois momentos. Deixa eu colocar bem aqui o laserzinho para vocês. Ela é dividida em dois momentos. A primeira parte, que diz respeito ao momento em que o povo cristão era perseguido. E aí a segunda parte começa quando o culto cristão deixou de ser perseguido, né? Porque houve um momento da história que os cristãos deixaram de ser perseguidos. Mas vamos lá. Os cristãos eles eram perseguidos porque eles eram monoteístas. Eles não se curvavam aos deuses romanos, se recusavam a se curvar aos deuses romanos, e aí eles faziam seus cultos às escondidas, né? Porque se isso sabido pelo imperador romano, eles iriam sofrer as punições, as devidas punições por isso, né? Então eles tinham que fazer os cultos deles em casa ou nas catatumbas, né? Que era onde se enterrava os mortos. E aí, pessoal, as catatumbas eram lugares grandes, eram lugares que eram escavados nas paredes, buracos, né? E aí os mortos eram enterrados aqui, depois tinha uma parede que fechava, né? Mas o interessante é que o ambiente era grande e era nesses ambientes ou em casa que os cristãos se reuniam para fazer seus cultos, né? E é aí que a arte cristã tem isso, porque eram nesses lugares também que os artistas cristãos, artistas simples, artistas que não tinham muitas técnicas, expressaram a sua arte. Né? A gente pode ver aqui, ó, que as paredes, o teto dessa catatumba, ele tá todo pintado de imagens, né, de Jesus Cristo. Olha só, algumas cenas da história da Bíblia são pintadas aqui. E essa era a arte cristã primitiva, que era feita por artistas simples, por artistas que não tinham muitas técnicas, né? Por isso a gente percebe, ó, o quão simples eram os desenhos, né? E é claro que esses desenhos eles tinham uma temática religiosa, né? Já que esse era o local de adoração dos cristãos. Olha só, alguns desenhos lá da arte primitiva, alguns desenhos que eram feitos nas paredes das catatumbas ou nas paredes das casas, né, que eram onde os cultos aconteciam. Essa imagem é a imagem que conta retrata a história lá das ovelhas, né, que eram 10 ovelhas e uma se desgarrou, 100 ovelhas e uma se desgarrou. E aí aqui tem a imagem, né, do pastor Jesus Cristo trazendo a ovelha perdida para o convívio das que ficaram, das 99 que ficaram. Né? A temática abordada era religiosa.
Sim, outra imagem também muito comum nas paredes dessas catatumbas era a imagem de um peixe que representava Jesus Cristo, porque na frase Jesus Cristo, Filho de Deus, em hebraico, as iniciais dessa frase em hebraico formava a palavra peixe em hebraico. Então, eles representavam Jesus Cristo com a imagem do peixe. Aí inicia-se a segunda fase da arte cristã primitiva em 313 depois de Cristo, viu, gente? Não é antes não, aqui é depois de Cristo. Tem um Dzinho um bem aqui, não é antes. É 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino legaliza o culto cristão. Há quem diga que Constantino se converteu ao cristianismo, por isso ele legalizou o culto, deixou de ser proibido, as pessoas passaram a não se esconder mais. Há outros historiadores que dizem que, na verdade, Constantino ele foi levado pela pressão popular. Chegou um momento que os cristãos eles eram em número tão grande que ele entendeu que não dava mais para contê-los. Então, se você não pode destruir um inimigo, a melhor estratégia é aliar-se a ele. Né? E daí Constantino legaliza o culto cristão, deixa de ser proibido. Isso inicia-se a segunda fase da arte cristã primitiva. Constantino ele legaliza, mas quem vem, mas o cristianismo ainda não é a religião oficial de Roma. Quem vem a tornar a religião, quem vem a tornar o cristianismo religião oficial é o imperador seguinte, Teodósio. Ele oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma, né? E aí a arte tem um crescimento, a arte cristã tem um crescimento muito grande, porque essa fase é conhecida até como a fase basílica, porque é aqui que começam-se a construir as basílicas, né, que são os templos religiosos, que na verdade nesse momento as basílicas elas não serviam unicamente de templo, né? Não era só o lugar onde se cultuavam a Deus, mas era o lugar também onde se faziam reuniões, era o local também onde as pessoas se reuniam, né, para eventos. Então a basílica ela era multifuncional. Depois, e só bem depois, é que as basílicas elas passaram a ser exclusivamente templos religiosos, né? O certo é que quando o cristianismo se torna a religião oficial, o cristianismo cresce assustadoramente, é claro, e com isso a arte também, a arte cristã também cresce assustadoramente. A gente vai ter a continuidade dessa aula na semana que vem, porque logo depois disso vem a arte bizantina, né, que é o nosso assunto da segunda-feira que vem. Hoje nossa aula termina aqui. O próximo slide nós vamos ter uma atividade bem simplesinha, bem simplesinha. A atividade diz assim: essa é uma imagem da arte cristã primitiva. É uma das imagens lá que era pintada lá nas paredes dos túmulos, né? Onde eles enterravam os mortos e onde também eles faziam seus cultos a Deus. Aí o desafio é: que história da Bíblia a imagem retrata? Que história é essa? Que tem aí a mãe com o bebê e os magos do lado. Que história é essa? Certo? Responda no caderno. Que história da Bíblia é essa? A Bíblia conta essa história. Tire foto, né? Escreva, explique para mim, tire foto e me mande durante a semana. Qualquer dúvidas, eu estou no WhatsApp, viu? É só falar comigo lá no privado. Então é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui e até segunda-feira da semana que vem.